Eu sou Rafael Botelho, sou ortopedista e traumatologista com subespecializações em pés e tornozelos. Se você sente uma dor nessa região aqui, nessa articulaçãozinha próxima ao dedão, uma dor que é medial, né, na parte interna ou dorsal na parte superior e não na parte plantar, medial ou dorsal sim, e você não tem um desvio do dedo, o que descarta o joanete, provavelmente você está diante de uma situação conhecida como hálux rígido, né? O que é isso? Nada mais é do que o desgaste dessa articulaçãozinha que fica próximo ao dedão. Isso é caracterizado principalmente por bastante dor, a mobilização do dedão, principalmente a flexão plantar, né, que é ao colocar o dedo para baixo. E também é típico ter algum bloqueio articular a flexão dorsal, ou seja, você não consegue às vezes a mesma amplitude de movimento ao colocar o dedo para cima do que no lado contralateral. Nos estágios mais tardios também pode haver um aumento de volume, né, dessa articulação, que pode ser confundido com o joanete, mas sempre lembrando, o dedão está alinhado com o restante do pé. E o que é que pode causar isso? A principal causa é a causa traumática, que pode ser um trauma agudo, né, uma lesão, uma topada, né, um acidente que você teve, né, ou propriamente uma fratura dessa região, ou então pode ser através de microtraumas repetitivos, né, principalmente durante atividades esportivas, né, por exemplo, um jogador de futebol que acomete muito essa articulação quando ele chuta. Mas existem também outras causas um pouco menos comuns. Por exemplo, alteração no formato dos ossinhos que ficam dentro do pé ou alteração da pisada, o pé plano, e outras um pouco menos frequentes, por exemplo, com doenças reumatológicas, artrite reumatoide ou doenças metabólicas como a gota também podem predispor o surgimento dessa doença. Quais são os principais sintomas disso? É uma dor nessa articulação localizada, é uma dor que é pior a flexão plantar, como eu falei, né? Colocar o dedinho para baixo. A amplitude de movimento normalmente está reduzida, principalmente a colocar o dedo para cima. Tipicamente essa dor, ela melhora com o repouso e piora durante a movimentação e durante as atividades físicas. Nos estágios mais tardios pode acontecer o aumento do volume dessa região, mas mantendo o dedo alinhado, e podem acontecer também formigamentos, né, por acometimento dos biquinhos de osso no nervinho que fica nessa região. Para confirmar isso, o idealmente é fazer o quê? Primeira coisa, procurar o ortopedista, idealmente com subespecialização em pés e tornozelos, para ele fazer esse diagnóstico clínico e solicitar os exames de imagem. Os exames de imagem, basicamente, sempre solicitados, né, pelo ortopedista, basicamente são o quê? O raio-x do pé, para a gente ver, né, esse desgaste articular, a redução do espaço articular, juntamente com a ressonância magnética do pé, para a gente ver a qualidade que está essa cartilagem articular e assim programar o tratamento disso. E quais são as medidas que podem ser tomadas inicialmente para resolver esse problema? Basicamente a gente pode começar com alongamentos, principalmente alongamentos dos tendões extensores, que é tentar colocar o dedinho para baixo, né, para alongar tanto o tendão extensor quanto a cápsula articular. Você pode fazer isso com o auxílio de um fisioterapeuta ou de um educador físico, tá, para te ajudar em relação a isso. A segunda coisa é a mudança dos calçados. Tem que priorizar calçados em que essa região aqui próxima aos dedos ela tenha pouca mobilidade, para a pessoa pisar mais chapado e evitar esse movimento durante o desprendimento dos dedos, que vai sobrecarregar essa articulação e gerar dor. O ideal também é que tenha essa câmara anterior aqui mais larga, né? Nos estágios tardios, onde ocorre o aumento do volume dessa articulação, às vezes tem um atrito nessa região dorsal aqui do calçado que machuca. Então, e para mulheres, pode priorizar utilizar calçados abertos nessa região. Então, para o homem, deve priorizar utilizar o quê? Calçados desse tipo, que seria o sapato social ou o tênis de corrida propriamente dito, sempre testando essa região para saber se ela é realmente firme. E nas mulheres evitar um calçado, por exemplo, de salto alto, que vai reforçar muito essa região, e bico fino, e priorizar o quê? Utilizar sandálias mais retas, né? E com a parte anterior ali, de onde ficam os dedos, aberta também, para não machucar isso aí. A adequação das atividades físicas também
é bastante importante. O idealmente é que troquem atividades de alto impacto por atividades de baixo impacto, ou seja, evitar caminhadas longas, corridas, treino funcional, crossfit, atividades esportivas ou dança, e tentar priorizar atividades de baixo impacto, que é o quê? Ao invés de caminhar, correr, pode fazer uma bicicleta ou elíptico. Ao invés de uma atividade esportiva, pode fazer uma musculação, pode fazer exercícios na água, hidroginástica, natação ou pilates. Todas essas são excelentes atividades. Em relação às palmilhas, né, as órteses, o que é que pode ser feito? Tem duas possibilidades. Pode ser utilizada uma palmilha que tem uma cunha de varização, ou seja, ela joga o peso para a parte de fora do pé. Ou seja, o segredo é esse desnível, né? A parte interna aqui do calcanhar é mais alta do que a parte externa do calcanhar. Uma segunda palmilha é uma palmilha chamada de fibra de carbono, na qual a palmilha que ela não é maleável, ela é firme, fixa, e você coloca dentro do calçado para reduzir esse movimento aqui durante a pisada e aliviar consequentemente as dores. E lembrando, sempre ter o acompanhamento de um ortopedista, de preferência com especialização em pés e tornozelos, para fazer esse acompanhamento, porque além dessas medidas existem outros tratamentos, né, desde infiltrações com corticoide e ácido hialurônico até técnicas cirúrgicas minimamente invasivas ou mesmo as cirurgias abertas tradicionais, que melhoram muito o quadro, o prognóstico e a qualidade de vida desses pacientes. Tudo bem? Obrigado!